Fala galerinha, beleza? Todo mundo tranquilo? Professor Adenilson aqui na área, trazendo a solução da primeira questão aí da nossa revisão para o Enem 2021 de matemática. Bacana? Galera, essa questão é uma questão de MDC, uma questão bem bacana que ela traz assim algo a mais, tá? Na sua interpretação dessa questão. Beleza? Vamos lá para a questão? A questão diz o seguinte: ó, um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente e decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa, né? Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Galera, essa é uma questão de MDC, porém, na hora que você vai fazer o cálculo, você tem que ter muita atenção, porque ele pede no texto que o tamanho da tábua ela não pode ser maior que 2 metros, certo? Mas na hora que você vai calcular o MDC desses valores aí, ele vai dar justamente maior que os 2 metros que ele não quer, tranquilo? Então aí é onde você tem que ter uma atençãozinha maior. Vem para cá comigo, aqui ó, para essa questão, para que a gente possa desenvolver melhor, da melhor maneira possível. Bem, ele fala que as tábuas têm tamanho, vamos lá, uma tábua tem tamanho de 540 centímetros, certo? Tem 40 tábuas desse tamanho. Ele tem tábuas de 810 centímetros e ele tem tábuas de 1080 centímetros. 1080 centímetros. Aí você vai ter que fatorar, decompor em fator primo esses valores. Quando você fatorar esses valores aí, galerinha, o que, que vai acontecer? Vamos pensar o seguinte, sem ter que fazer todas as contas, vamos só colocar os valores aqui. O 540 fatorado, você vai encontrar 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 3, vezes o 5 elevado a 1. O 810 fatorado, você vai ter o 2 elevado a 1, o 3 elevado a 4 e o 5 elevado a 1. O 1080, certo? Você vai ter 2 elevado a 3, beleza? Você vai ter o 3 elevado a 3 e você vai ter o 5 elevado a 1. Como ele fala que ele quer as tábuas de maior tamanho possível, o que, que você vai pensar aqui? Você vai pensar que você quer o MDC, certo? E aí você vai calcular o MDC entre esses números. O MDC, galerinha, é aquele fator que ele está se repetindo, só que você pega o de menor expoente. Por exemplo, aqui você tem o 2 ao quadrado, o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 3. Você vai pegar esse aqui, ó, que é o 2 elevado a 1, certo? O 3 também é um fator que está se repetindo nos três números, então você vai pegar o 3 também, só que o de menor expoente, que é o 3 elevado a 3, que aparece aqui e aparece aqui, ó, 3 elevado a 3. E o 5 tem o mesmo expoente, qualquer um que você pegar vai servir. A hora que você calcular as potências aqui vai dar 27, 27 vezes 10 aqui, que é 2 vezes 5 é 10. Isso aqui vai dar 270 centímetros. Bacana? Isso quer dizer que as tábuas que você vai cortar, o tamanho dela tem que ser 270 centímetros, certo? Por quê? Porque vai ser o maior tamanho possível, que você pode cortar essas tábuas aqui. O maior tamanho possível vai ser 210. Só que o dono da casa falou que ele não quer que seja maior que 200 centímetros. Não pode ser maior que 200 centímetros. Lembra que ele falou no texto que não pode ser maior que 2 metros? Então não pode ser maior que 200 centímetros. Então o que, que você vai pensar? Esses são os fatores primos aqui, ó, os fatores primos, tá, do teu MDC. Então tu tem que pegar um valor, certo? Vai cortar as tuas tábuas que tem que ser menor que 200, beleza? Então tu vai ter que retirar um fator daqui, ó, para tornar a tua tábua menor, certo? Menor de quem? Que 200 centímetros, mas ainda ter o maior valor possível, beleza? Só que não pode ser o 270, porque não pode passar de quanto? Passar de 200. Então, o menor dos fatores aqui é o 2, beleza? Então, se você tirar esse fator 2 aqui, o que, que vai acontecer? Quando você tirar esse fator 2, aqui, você vai ter um novo MDC, certo? Então, a tua tábua agora, o comprimento aqui, ó,
comprimento vai ser o 3 elevado a 3 vezes 5. Entendeu? Por que vai ser o novo comprimento vai ser esse? Novo comprimento vai ser esse porque o MDC aqui deu 270, tá correto. Então, o maior tamanho possível era 270, mas não pode passar de quanto? De 200. Então, você vai retirar o menor aqui, ó. Então, eu tirei o menor fator, que foi o 2, certo? Para poder ainda manter o maior tamanho possível da tábua. Então, quando eu calcular isso, vai me dar 135 centímetros. Beleza? Então, o tamanho das minhas tábuas vai ser de 135 centímetros, certo? Aí, o que eu vou pensar aqui, ó? Eu tenho tábua de 540. O tamanho da tábua é 540, beleza? Se eu pegar esse 540 e dividir por 135, certo? Que é o maior tamanho possível, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu pegar o 500, vamos fazer essa continha aqui, ó. 540 e dividir aqui por 135, certo? Isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 3. Vamos ver se vai dar 3. Deixa eu fazer aqui 135 por 3, né? 135 vezes 3. Isso vai me dar 405. Então, deve dar o 4 aqui. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. E 2, 14. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. É isso mesmo. Então, eu vou ter 4 tábuas, certo? De quantos tamanho? 135 centímetros. Só que dessas 540 centímetros, eu tenho 40 tábuas. Então, vezes 40. Então, aqui vai dar 160 pedaços, certo? Beleza? Agora, o 810, aqui, ó, quando eu dividir por 135, meu 810 dividido para 135, isso aqui vai me dar 6. Então, eu vou ter 6 tábuas. Só que aí, eu vou multiplicar esse cara aqui pela minha quantidade de tábuas que eu tenho, certo? Eu não posso esquecer minha quantidade de tábuas. Dessa quantidade de 810 aqui, eu tenho 30, então vezes 30, beleza? Então, 3 vezes 6, 18. Então, vai dar 180 pedaços aqui, beleza? E eu tenho o 1080. 1080 dividido também para quanto? Para 135. Então, vamos lá. 1080 dividido para 135. Isso aí vai dar 8 tábuas, certo? Só que eu tenho quantas tábuas dessa? Eu tenho 10, beleza? Estou olhando aqui na questão, então eu tenho 10. 8 vezes 10 vai dar 80, beleza? Então eu vou somar aqui para saber quantas peças eu vou ter. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 8 mais 6, 14. 14 com 8 dá 22, vai 2. Aqui vai dar 4. Então, deu 420 peças o meu total. Bacana? Vamos conferir o nosso gabarito? Olha aí, a questão aí, 420 peças, deu a letra E. Beleza? Então, a nossa resposta aí foi a letra E. Galerinha, uma questão bem bacana, tá? Bem interessante, envolvendo o MDC, que requer um pouquinho da sua atenção aí. Amanhã nós vamos ter mais 2 questões, não deixa de ver o outro vídeo aí da outra questão. Amanhã nós vamos ter mais 2 questões bem bacanas aí também para te ajudar na tua preparação para o Enem, beleza?